Boa tarde, pessoal. Então vamos iniciar a primeira aula de História do ano, né? E nós iniciamos a primeira aula com pré-história, mais precisamente a origem da humanidade. Muito se fala sobre a origem do homem. Então nós temos, dentre a origem do homem, nós temos duas teorias, né? A criacionista, que é a teoria que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E a teoria evolucionista de Darwin e outros cientistas que o precederam, né? Essas duas teorias, muitas vezes, elas se conflitam, elas entram em conflito. Por quê? Porque na maior parte dos livros das religiões cristãs, né, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, está lá. Só que no livro, no original, que se encontra no Vaticano, o original desse livro da Bíblia que fala sobre isso, diz que Deus criou uma criatura terrena. Quando se fez a tradução, se colocou homem na tradução, né? Eu não estou aqui querendo dizer, pelo amor de Deus, que a Bíblia, o professor disse que a Bíblia está mentindo, não. Eu estou dizendo que quando você troca uma palavra, quando a gente está na academia e você vai utilizar, vai ler um compêndio, né, científico, normalmente nós procuramos pegar o original e não o que é traduzido, tá certo? Porque tudo que é traduzido, ele é um pouco tendencioso, se trocam as palavras. Então, na hora que se tira desse texto criatura e coloca homem, nós estamos o quê? Individualizando o sujeito. Nós estamos individualizando o sujeito, ok? E não é o caso de nós individualizarmos o sujeito. Eu estou falando do que está no livro, lá na Biblioteca do Vaticano, criatura. Aí quando você pega a teoria de Darwin, que a vida ela começa, aquela teoria do Big Bang, a explosão do universo, né? Que os primeiros seres eram anaeróbicos, né? Que não respiravam oxigênio, né? Sobreviviam através do que a gente chama de processo de fermentação, correto? Processo de fermentação, ok? Então essa teoria vai justamente combinar com esse livro da Bíblia que está na Biblioteca do Vaticano, que Deus criou uma criatura. Na realidade, todo mundo sabe que a vida foi criada por Deus. Isso aí é uma coisa que ninguém vai duvidar. Mas a forma, a gente discute a forma que foi criada uma criatura, porque uma célula é uma criatura. A partir daí, a vida ela evoluiu, né? Segundo Darwin. E Darwin, ele prova a sua teoria, né? Porque as teorias, na realidade, todas elas se concentram. Então, eu acho que a teoria criacionista, que Deus criou tudo mesmo, né? Criou a vida. Ela coincide com a teoria evolucionista de Darwin. Porque Darwin diz o seguinte, que as espécies, aquelas que não se adaptam ao meio, elas desaparecem. Veja bem, eu dou um exemplo claro sobre isso. Se você coloca um determinado, não vou dizer na questão das bactérias, o uso indiscriminado de antibiótico, por exemplo, para combater uma infecção causada por uma bactéria. O uso indiscriminado de antibiótico, ele está gerando o quê? Já existe circulando no mundo superbactérias que são resistentes a muitos antibióticos. Por quê? Porque essa bactéria que foi usado antibiótico nela, que ela não morreu, o antibiótico não conseguiu destruir, o que é que acontece? Ela vai ser a partir dela uma geração de bactérias resistentes àquele antibiótico. Então você está sempre produzindo, procurando descobrir, pesquisando novos antibióticos mais resistentes, mais fortes para combater aquela bactéria.
A mesma coisa é um carrapaticida. Você usa um carrapaticida, por exemplo. Você usa sempre a mesma marca, a mesma substância. De repente você tem um animal que uma fêmea, que é quem reproduz, né, não morreu com aquele veneno. O que é que vai acontecer? Ela vai, a partir dela, reproduzir outros carrapatos resistentes àquele veneno. Isso é o que? Evolução. Ou seja, evoluiu. A questão do coronavírus. O coronavírus é um vírus que evoluiu, ele se transformou, ele sofreu mutação. Então, se eu for falar exemplos aqui, eu vou passar o dia todo dizendo que Darwin estava certo, que a teoria evoluiu. Então, a partir daí, você tem animais que começaram na água, depois você tem as plantas, alguns animais saem da água, né? Aí você tem a questão dos dinossauros, que eles existiram. Se eles existiram, porque existem os fósseis. E quando você encontra o fóssil de um animal ou de um hominídeo, a gente diz o seguinte, que contra fato não há argumento, né? Então é fato. Se tem um fóssil ali, se tem um esqueleto, né, do cidadão ali que foi encontrado, então ele existiu, está provado que ele existiu, né? Se você for, por exemplo, o Lajeiro de Soledade em Apodi, pelo sertão brabo, você vai encontrar fósseis de peixe. Aí você vai dizer, fósseis de peixe no lajeiro aqui, só tem pedra aqui no meio, porque ali já foi mar, já foi coberto por água. Mas os movimentos endógenos da crosta terrestre fizeram com que essa região, houve um soerguimento dessa região, essa região emergiu acima da água. E os peixes ficaram ali presos. E numa região rica em calcário, como essa região, os fósseis ajudam a fossilização desses animais. Tá certo? Você tem o homem, por exemplo. O homem, existem duas linhas de evolução. Normalmente, antigamente, a gente aprendia que o homem era descendente do macaco. Não existe isso. A linha de evolução do macaco é a linha Pongidae. A linha de evolução do homem é a linha Hominidae. O homem, ele começou do Australopithecus, né? Depois Pithecanthropus, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens e nós hoje Homo sapiens sapiens. Por que a gente diz que houve uma evolução? Porque existem os fósseis. Então existem fósseis e a partir do tamanho da caixa craniana, a partir do tamanho do cérebro, né? Aí é que nós dizemos que de acordo com o tamanho do cérebro houve uma evolução, né? Mas esse homem não partiu de uma linha só. Existiam hominídeos que habitavam outras regiões, como o homem de Neandertal, né? O homem neandertalenses. Mas a maior parte dos fósseis encontrados com diversos tamanhos de caixa craniana foi na África. Então por isso que a gente diz que a África é o berço da humanidade. Mas nós encontramos fósseis em outras partes do planeta, em outras regiões, tá certo? E seria o que é a evolução. A gente está falando o que é a evolução, tá certo? No caso, os estudos, o papel da arqueologia, na realidade, é trazer os fatos. A arqueologia ela traz os fatos, eles descobrem os fósseis, e a paleontologia é que estuda os fósseis. Paleontologia é a ciência que vai estudar os fósseis. Na realidade, a arqueologia, ele descobre os artefatos, ele descobre os fósseis que estão enterrados. A partir daí, você tem os paleontólogos que vão analisar aqueles fósseis do que era, né? De se foi do homem, se foi do animal, tá certo? Então ele diz o seguinte, os traços gerais. O ser humano faz parte da ordem dos primatas, constituído de espécies que têm algumas características comuns. Por exemplo, cérebro grande em relação ao tamanho do crânio, que por sua vez é pequeno em relação ao tamanho do corpo. Olhos e narinas na parte frontal, mamas no peito, membros com 5 dedos nas extremidades, um dos dedos em oposição aos outros 4.
capacidade de ficar em pé. Isso é primata. Mas nós não queremos dizer porque o homem ele faz parte da ordem dos primatas. Isso não quer dizer que ele evoluiu de um primata, de um macaco. Não. Ele faz parte da ordem, mas ele não evoluiu desses primatas, certo? O gênero Australopithecus, ele está mais ou menos entre 4 milhões e meio e 2 milhões de anos atrás. Significa, em grego, Australopithecus significa macaco do sul, pois eles habitavam o sul da África. Os Australopithecus também usavam os membros inferiores para andar, mas possuíam um cérebro maior do que os macacos e os maxilares salientes, com dentes caninos e molares semelhantes aos nossos. Quer dizer, as características dos Australopithecus eram diferentes dos macacos, né? Isso prova que o homem ele não evoluiu, apesar da ordem do homem pertencer à ordem dos primatas, ele não evoluiu do macaco. O macaco tem sua própria ordem de evolução, que é como eu disse a vocês, que é primatas. Em seguida nós temos o que? O gênero Homo. Então acredita-se que existiu 2 espécies de Australopithecus. Entraram encontrados com o gênero Homo. O Homo habilis, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, na África Ocidental. O gênero Homo, da qual fazemos parte, ele tem uma aspecto. Desculpa, houve um acidente aqui geográfico, né? Mas tudo bem. O gênero Homo, que nós fazemos parte, né? Nós temos as pernas maiores, tá certo? Do que o macaco. E nós andamos de maneira linear, ou seja, de pé, tá certo? Nós andamos em pé. Nós não temos essa forma de andar, né? Desculpa aí o Vitor, que teve um pequeno acidente aqui agora, certo? Teve um pequeno acidente, né? E a gente vamos continuar, vai ter que retomar tudo de novo, tá certo? Mas tá ok agora, na imagem. Ela estava gravando aqui, a câmera caiu do suporte. Mas acontece, né? A gravação, erros de gravação. Pois bem, continuando. Então nós temos o quê? O Homo sapiens, que é a espécie a qual pertencemos atualmente, né? Desenvolveu a técnica de cerâmica dos metais, construiu cidades, que a gente vai ver, né? A agricultura e a criação de animais, né? Então você tem o Australopithecus afarensis, o Australopithecus boisei, que tinha o crânio maior, tá certo? Mas e o Australopithecus anamensis, africanos, quer dizer, são as espécies de Australopithecus, porque você tem na África as várias regiões em que esses hominídeos eles surgiram, é que é atribuído o nome, pequenas características diferentes. Aí vocês podem me perguntar, professor, me diga uma coisa, por que, como essas características? Como é que a gente vai saber as características? Como é que a gente sabe, que o cientista sabe, quem escreveu isso, que um é diferente do outro? Ora, pelo fóssil. Nós só sabemos as características porque foram encontrados fósseis. E esses fósseis é que deram a imagem dos fósseis, o estudo dos fósseis é que deram as características. Então, os cientistas, na hora que examinam, tem 3, 4 fósseis diferentes, mais ou menos do mesmo período, de períodos perto um do outro. Então ele diz, olha, esse aqui tinha as pernas maiores, esse aqui tinha as pernas menores, esse tinha um crânio maior, esse tinha um crânio menor, esse tinha um queixo mais saliente, esse tinha um queixo menos saliente, entendeu? Então a partir daí o tamanho dos braços, se a mão era maior, a mão era menor, o tamanho dos braços, a própria estatura, quando você encontra um fóssil inteiro. Então a partir desses fósseis é que a gente estuda, né? Que a gente consegue atribuir características diferentes
a esses fósseis, ok? Né? A periodização da pré-história ela é interessante, né? Você tem o paleolítico, neolítico, porque você tem, de acordo com as escavações feitas, a gente vai fazer uma periodização da pré-história. Paleolítico, mesolítico, neolítico, idade do cobre, idade do bronze e idade do ferro. A partir do momento da descoberta do fogo, aí você vai ter mais na frente a idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro. A gente vai ver lá na frente que até a Idade Média, a maior invenção do mundo, a gente tem alguns autores que dizem o seguinte, que a maior invenção tecnológica do mundo foi o arado de ferro, o arado. E o arado de ferro foi na Idade Média. Você vê como o ferro é importante, né? Porque o cobre e o bronze são materiais frágeis, que se quebram com facilidade. Evidentemente que você faz pratos, taças de bronze, dura mais, mas se você for fazer uma arma, ela pode se quebrar facilmente. Com o ferro não, certo? Então as primeiras espécies de homo, eles eram o quê? Caçadores e coletores. Eles eram nômades, caçadores e coletores. Eles caçavam e coletavam. Quando a caça e a coleta diminuía naquela região, eles se mudavam para outra. Até hoje, na região do Sahel africano, ao sul do deserto do Saara, você encontra muitas tribos que vivem da caça e da coleta. E eles vão se mudando. De acordo com que escasseia os alimentos, eles vão de uma região para outra. Eles não têm fixo. Não é um povo fixo. Até hoje na Amazônia, você tem alguns povos na Amazônia, que eles não têm contato com o ser humano, porque eles vivem assim, da caça e da coleta. Eles não têm pouso fixo. Eles vivem dentro da floresta. Eles não têm contato com homem branco nenhum. Eles foram avistados algumas vezes, às vezes por avião, às vezes por algum barco, ou alguém que está, algum minerador, são avistados, mas imediatamente eles desaparecem dentro da mata fechada. Ele não tem contato com homem nenhum, né? Como eu falei, no chamado paleolítico, né, de 300 mil a 35 mil anos atrás, a maioria das espécies até então existentes do gênero Homo, ele desapareceu. Né? Desapareceu. O novo período foi dominado por duas novas espécies. O Homo neanderthalensis, ou Homo de Neandertal, e o Homo sapiens. Né? O Homo neandertal ele habitava a Europa e a Ásia durante a era glacial. Tinha como principal característica um cérebro mais desenvolvido que lhe permitia fabricar instrumentos de pedra especializados. Então o Homo sapiens e o Homo de Neandertal, o Homo sapiens na África, o Homo de Neandertal na Europa e Ásia, essas duas espécies, como eu tinha falado no início, espécies diferentes, elas são espécies de homo, né, de hominídeos diferentes, são linhas evolutivas diferentes. Então você encontra uma na África e uma, mas são contemporâneas, no mesmo período da história, na mesma em torno de 300 mil anos atrás, eles existiram ao mesmo tempo, África e Ásia, com características diferentes. Como é que a gente sabe? Fóssil. Existiam os fósseis, se acharam os fósseis e, de repente, um diferente do outro, características diferentes. Então se sabe que eles, em função do extrato onde eles foram encontrados, eles eram do mesmo período. Né? Você faz uma datação, né? Até 50 mil anos você pode datar um fóssil, datar exato quantos anos ele tem, certo? 48 mil anos, 30 mil anos, 20 mil anos, porque você tem um teste chamado carbono 14. Como nós somos matéria orgânica, toda matéria orgânica ela é feita de carbono, não é isso? Nós somos carbono, moléculas de carbono. E os carbonos, à medida que o tempo vai passando, eles vão desaparecendo. Então, se eu morro e fico lá num solo de calcário preservado, meus moléculas de carbono duram 50 mil anos. Então, através da contagem dessas moléculas, os cientistas sabem, os paleontólogos, qual a idade, mas isso só vale até 50 mil anos. A partir de 50 mil anos, foi encontrado aonde? Então você pega o quê? O solo que está embaixo do fóssil, a rocha que está embaixo do fóssil.
Porque toda rocha você consegue datar. Mas isso é a parte de geologia, isso é geografia. Você consegue fazer a datação da rocha. Então, se o cara morreu ali, evidentemente que você conta a idade daquela rocha, você vai saber qual foi o período em que ele viveu naquele local, certo? E a partir daí você tem o Homo sapiens que se espalhou pelo mundo, né? Um fato muito interessante, existe um vídeo, acho da National Geographic, chamado A Origem da Terra. National Geographic, é um livro, é um vídeo de 1h20, você encontra no YouTube, certo? Aí você vai ver a origem da Terra, conta, computação gráfica, período dos dinossauros, o desaparecimento dos dinossauros, como a Terra começa a se formar, a partir do Big Bang. É 1h20 que você vai entender. Você vai assistindo, e é narrado, uma narração muito boa, né, em português, e você vai entender realmente como o processo, a teoria do Big Bang, o processo de formação do universo do planeta Terra, certo? Da nossa galáxia, no caso, ninguém vai para o universo, nossa galáxia, ok? Beleza, pessoal? Olha, aqui eu vou deixar, como vocês não tem questões ainda, então tem umas questões da página 37 para responder, mas como não tem material ainda, eu gostaria que vocês pesquisassem sobre os vários tipos de hominídeos, as duas linhas de evolução, Pongidae e Hominidae, né? Vocês pesquisassem e vocês anotassem o que vocês encontrassem e mandassem no Instagram, né, a devolutiva dessa atividade, certo? Para vocês pesquisarem, ok? Então, por hoje, a gente fica por aqui, né? Próxima aula, nós vamos ver a origem do homem americano, que tem algumas coisas que a gente vai discutir sobre isso, ok? Então, boa tarde a todos e até a próxima.